Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora de matemática Sueli Souza e na aula de hoje nós vamos corrigir a semana 2 do PET volume 3 de matemática do sétimo ano. E não esqueça, inscreva-se! Então vamos lá. Leia com atenção a explicação de Pedro na questão número 1. Fluxograma é um tipo de diagrama utilizado para a representação esquemática de um processo ou algoritmo. A ilustração traz de forma descomplicada e fácil a trajetória de informações ou etapas que o compõem. Sua representação gráfica é geralmente feita por formas geométricas e setas unindo as figuras. O fluxograma pode ser usado para resolver problemas que representam a mesma estrutura, ou seja, fluxograma é um sistema feito com formas geométricas e setinhas para orientar, para resolver um problema. Na questão número 2, vamos elaborar um fluxograma para determinar a fração de uma quantidade. Então, como que a gente faz? De início aqui, nós vamos ver como determinar a fração de uma quantidade. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. 1/2 de 150. 1/2 de 150 é a fração de uma quantidade. Existem várias maneiras da gente resolver isso. Uma das maneiras é a gente pegar o 150, dividir por 2 e o resultado multiplicar por 1. Então, 150 dividido por 2, 75 vezes 1, igual a 75. Ou seja, 1/2, ou a metade de 150 é 75. Então, agora, ele vai elaborar um esquema para a gente resolver todas as frações de determinada quantidade. É um esquema que vai servir para a gente calcular sempre uma fração de uma quantidade em forma de fluxograma. Então, vamos lá. Aqui, no início, você sempre vai colocar o título. O que você quer resolver? Qual é o seu problema? O nome do seu problema lá no início. Depois, a gente vai identificar a fração A sobre B, ou seja, numerador sobre denominador, tá lembrado? Numerador, o de cima, denominador, o de baixo. Então, o A é o numerador, o B é o denominador. E a quantidade X em relação a qual se pretende determinar. Então, a fração de quanto, né? Esse quanto vai ser o nosso X. AB de X é o valor que a gente pretende determinar. De quanto, né? A fração de quanto? Esse quanto é o nosso X. Na terceira etapa aqui, a gente já tem dividir a quantidade pelo denominador da fração. Então, eu vou pegar X e dividir por B, correto? Esse resultado aqui é o quociente, né? O resultado de uma divisão é o quociente. Quarta fase aí, multiplicar o resultado, que é o quociente, pelo numerador. Então, eu vou pegar o Q vezes o A. Depois, resumindo isso tudo que a gente já fez aqui, o que a gente tem que fazer? É o X dividido por B vezes A, que a gente vai encontrar esse resultado aqui. No final, você tem que ter encontrado a sua resposta. Então, vamos para a nossa questão aqui. 3. Alice doou 3/5 de 200. Então, a gente tem a fração AB, repare, né? O 3/5 é o nosso A sobre B e o 200 é o nosso X do fluxograma.
Então, a Alice doou 3/5 de R$ 200 para uma família carente. Sua tia achou esse ato tão bonito que presenteou Alice com o equivalente a 3/4 da quantia que ela doou. A gente não sabe ainda. Para essa família carente, utilize o fluxograma da atividade 2, que a gente entendeu, para determinar. Na letra A gente vai determinar a quantidade que a Alice doou para a família carente. A Alice doou 3/5 de 200. Então, vamos lá. Nós vamos, primeiro, o título, doação de Alice para a família carente. Depois, nós temos que identificar que são 3/5 de 200, que foi essa doação. Próximo passo, os 200, que é o X, não é? Dividido pelo denominador, que é 5. A gente vai achar o quê? 200 dividido por 5, 40. O nosso 40 é o quociente aqui. Próximo, multiplicar o quociente, que é 40, vezes o numerador, que é 3. 40 vezes 3, 120. Próximo, resolver isso tudo, né? Registrar o resultado. Então, é 200 dividido por B vezes A, que é, o nosso B é 5 e o nosso A é 3. Então, 200 dividido por 5, 40, vezes 3, 120. O nosso resultado aqui é 120, né? A gente resolveu quanto a Alice doou para a família carente usando o fluxograma. Correto? Letra B. A quantidade que a Alice recebeu como presente da sua tia. Então, o nosso título, a quantidade que a Alice recebeu de sua tia. Segundo, vamos identificar quanto a Alice recebeu de sua tia. 3/4 do quanto ela doou. Quanto ela doou? 120, né? Dividir a quantidade, que é 120, pelo denominador para achar o quociente. 120 dividido por 4, 30. Próximo, multiplicar a quantidade obtida, 30, vezes o numerador, que é 3. 30 vezes 3, 90. Registrar o resultado da fração da quantidade. Fazer o registro disso tudo. Então, a quantidade, 120, dividido por B, que é o denominador, vezes A, que é 3. 120 dividido por 4, 30, vezes 3, 90. Quanto a Alice recebeu de presente da sua tia? 90. Questão 4. O pai de Pedro possui R$ 600 em sua carteira, mas gastou 3/5 dessa quantidade para pagar compras no supermercado. Utilize o fluxograma da atividade 2 para determinar. Letra A quantidade paga pelo pai de Pedro nesse supermercado. 3/5 de R$ 600 foi o que ele pagou nas compras do supermercado. Então, vamos utilizar o fluxograma aqui. Compras pagas pelo pai de Pedro. Esse é o nosso título. 3/5 de R$ 600. Dividir a quantidade é o nosso terceiro passo. 600 dividido pelo denominador. 600 dividido por 5,
120. Quarto passo, multiplicar o quociente, que é 120, o nosso resultado da divisão, por A, que é o numerador. Então, 120 vezes 3, 360. Vamos registrar o resultado da quantidade, da fração da quantidade? Então, como é? 600 dividido pelo denominador e o resultado multiplicado pelo numerador. Então, nós teremos 600 dividido por 5, 120, vezes 3, 360, que é o quanto o pai de Pedro pagou na compra. Na letra B, a quantidade que sobrou na carteira do pai de Pedro após gasto nesse supermercado. Pense comigo aqui, antes de irmos para o fluxograma. Se ele gastou 3/5, 3 partes de 5, então sobrou para ele 2 partes de 5, não eram 5 partes? Ele gastou 3, sobrou para ele 2/5. Nós queremos resolver isso utilizando o fluxograma. O título: quanto sobrou para o pai de Pedro? Depois, identificar a fração da quantidade. 2/5 de quanto? De 600, né? Sobraram 2/5 dos 600 reais que ele tinha. Dividir a quantidade, então, no terceiro passo, 600, dividido pelo denominador para achar o quociente, o resultado, 120, né? Multiplicar o quociente, o 120, pelo numerador. Quem é o numerador agora? 2. 120 vezes 2, 240. Vamos registrar no último passo a fração da quantidade. 600 dividido pelo denominador e o resultado multiplicado pelo numerador. 600 dividido por 5, 120, vezes 2, 240 foi o que sobrou para o pai de Pedro após a compra. Questão 5. Elabore uma situação-problema que possa ser solucionada por meio do fluxograma da atividade 2. Então, eu vou criar o meu exemplo e você aí pode fazer o seu. Eu gastei 2/3 de 300 reais que eu tinha. Quanto eu gastei? Então, vamos resolver usando o fluxograma. Meu título é Quanto eu gastei? Então, primeiro identifique a fração 2/3 de 300. Dividir a quantidade 300 pelo denominador. 300 dividido por 3, 100 é o nosso quociente, o resultado. Multiplicar o quociente, que é 100, pelo numerador. 100 vezes 2, 200. Registrar o resultado da fração da quantidade. Como que eu registro? Então, eu pego a quantidade, quanto eu tinha? 300, dividido pelo denominador, que é 3, e o resultado eu multiplico pelo numerador. 300 dividido por 3, 100, vezes 2, 200. Quanto eu gastei? 200. No final, não se esqueça que você sempre tem que apresentar o resultado. Certinho?